Vivemos em um mundo onde a onda de terror e desastres tentam roubar a nossa paz, onde o mal sempre está tentando prevalecer. Mas vemos pela palavra de Deus desde o Antigo Testamento que o cuidado de Deus para com aqueles que o temem e o buscam é muito real e permanente. Fique atento a mais um programa Encontro com a Palavra. Aqui apresentamos a palavra de Deus como resposta a todas as mais difíceis questões da vida. Agora com você, Pastor Edson Bruno. Olá, seja bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra. Que alegria grande estarmos aqui para continuarmos estudando a Bíblia, a Palavra do nosso Deus. Abra sua Bíblia no capítulo 11 de 1 Coríntios. Capítulo 11, isso mesmo. Vamos continuar o estudo da primeira carta de Paulo à igreja em Corinto. O primeiro versículo do capítulo 11 nos remete aos capítulos 8, 9 e 10 desta carta. As primeiras palavras são: tornem-se meus imitadores, como eu o sou de Cristo. Muitos estudiosos e tradutores acreditam que este versículo deva ser considerado como parte do capítulo 10, porque é um tipo de conclusão de tudo que Paulo compartilhou nos capítulos 8, 9 e 10. Nestes capítulos, Paulo falou sobre a filosofia do seu ministério. Na verdade, sua filosofia de vida, que pode ser assim descrita: não dá para salvar os outros e a você ao mesmo tempo. Você não consegue servir aos outros e a você mesmo ao mesmo tempo. Esta é a síntese da filosofia da vida e do ministério de Jesus também. E foi por isso que Paulo escreveu: tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ou você serve aos outros, ou serve a você mesmo. Esse é um dos preceitos básicos da filosofia de vida ensinada aos discípulos de Jesus Cristo nas Escrituras. E certamente, esta é a filosofia de ministério de todo servo de Jesus Cristo. Nos capítulos 8, 9 e 10, Paulo mostrou o que é esta filosofia ao dizer: tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Se religioso, torno-me religioso. Se legalista, torno-me legalista. Se sem lei, até o ponto que puder, torno-me um sem lei. Se fraco, referindo-se aos de consciência fraca, torno-me fraco, mesmo que eu não seja. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Vivo de tal forma para que eu não seja uma pedra de tropeço para ninguém, impedindo que alguém venha para a fé em Cristo. Se estão na fé, tento viver de maneira que não ofenda suas mentes fracas e jamais sirva de pedra de tropeço para o crescimento em Cristo de alguém. Esta é uma filosofia de vida e de ministério muito bonita. E neste primeiro versículo do capítulo 11, Paulo quer lembrar tudo o que ensinou nos capítulos 8, 9 e 10. Mas depois desse primeiro versículo, Paulo aborda outro problema na igreja de Corinto. Pode ser que os membros dessa igreja tenham feito referência a este assunto e levantado dúvidas quando escreveram a carta a qual Paulo se referiu no capítulo 7. Essas dúvidas têm a ver principalmente com o papel da mulher no corpo de Cristo, especialmente na igreja de Deus em Corinto. A expressão local e visível da igreja é invisível e universal. No versículo 2, Paulo começa a tratar deste assunto. Precisamos entender que existem situações em que a questão cultural tem influência sobre questões que a igreja enfrenta. Através dos princípios ensinados pelos apóstolos para a primeira geração das igrejas em suas cartas do Novo Testamento, aprendemos quais eram algumas de suas características. Algumas delas eram supraculturais, ou seja, não eram afetadas pela cultura. Isso quer dizer que a igreja não é totalmente controlada pela cultura. Mas como já vimos nos capítulos 8, 9 e 10, existe também o tornar-se judeu para os judeus, legalistas para os que estão debaixo da lei, sem lei para aqueles que não vivem sob a lei e fraco para os fracos. Em outras palavras, temos que nos ajustar. No versículo 6 do capítulo 11 encontramos um destes exemplos supraculturais, mas que ao mesmo tempo é muito afetado pela cultura. Diz assim, se a mulher não cobre a cabeça, deve também cortar o cabelo. Se, porém, é vergonhoso para a mulher ter o cabelo cortado ou rapado, ela deve cobrir a cabeça. Você reparou no C deste versículo?
ele faz toda a diferença. Na cultura de Corinto, precisamos entender que a prostituição fazia parte da cultura. Quando estudamos a adoração a ídolos e a adoração no templo, compreendemos melhor como era a cultura de Corinto. O mesmo se aplica às cidades de Éfeso e Atenas. É interessante estudar essas culturas para entender o que o apóstolo Paulo enfrentava quando pregava o Evangelho de Jesus Cristo, que revolucionava as vidas de muitos e, consequentemente, suas culturas. Em Corinto, quando uma mulher queria que todos soubessem que era prostituta, ela não usava o véu. A maioria das mulheres dentro daquela cultura usava véu, cobrindo a cabeça. Agora, quando ela queria que todos soubessem que era prostituta, descobria o cabelo e mostrava seus cabelos curtos. O corte curto dos cabelos para as mulheres indicava que ela era prostituta. O problema com o qual Paulo se deparou aqui foi mais ou menos o seguinte: as igrejas se reuniam em casas por toda a cidade de Corinto, como por exemplo na casa de Cloe ou Áquila e Priscila. Algumas mulheres, por causa da revolução espiritual e da liberdade que sentiam em Cristo, onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade, sentiam-se livres para não usar a cobertura de suas cabeças para participar da adoração ou para profetizar nas casas-igrejas. Paulo inicia este capítulo no versículo 2 de maneira significativa, abordando o problema com muito tato. Eu os elogio por se lembrarem de mim em tudo e por se apegarem às tradições exatamente como eu as transmiti a vocês. A palavra tradições é muito importante. Não temos nenhum capítulo nem versículo que trate deste assunto, mas existiam certas tradições estabelecidas mesmo no início da história da igreja. Essas tradições faziam parte da vida de Paulo também. E mesmo que não haja nenhum capítulo nem versículo da Bíblia tratando deste assunto, os últimos 3 capítulos trataram de assuntos relacionados, como em ser tudo para com todos e não ofender as pessoas com suas atitudes desafiando tradições culturais e, dessa forma, não sendo ouvido na pregação do Evangelho. Aparentemente, Paulo compartilhava muitas destas tradições, como os crentes de Corinto, e no versículo que lemos, ele os elogia por se lembrarem dele na maneira como se apegaram às tradições, as quais aparentemente ele compartilhava. Creio que Paulo, assim como Jesus, sempre foi muito cuidadoso para distinguir a tradição das Escrituras. Afinal de contas, a religião convencional dos judeus, hostil a Jesus, tinha suas tradições. Jesus se referiu à tradição dos líderes religiosos e em Marcos 7 e Mateus 15, assim como em outras passagens, entrou em conflito com os líderes religiosos porque eles punham suas tradições acima das Escrituras. Ao repreendê-los por isso, Jesus fez a distinção entre as Escrituras e a tradição. Paulo teria feito a mesma coisa? Nas primeiras igrejas, como na igreja de Corinto, tinham que ser tomadas algumas decisões a respeito de questões culturais, e Paulo compartilhava as decisões que considerava acertadas para cada grupo ou igreja dentro de sua respectiva cultura. Quando Paulo não tinha um capítulo ou versículo para algum assunto específico, ele chamava de tradição. Agora acompanhe a leitura da passagem que vai do versículo 3 ao 11, na qual Paulo trata da questão das mulheres que estavam tirando seus véus em público no momento da adoração. Diz assim: Quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo, e o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra a sua cabeça. E toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua cabeça, pois é como se a tivesse rapada. Se a mulher não cobre a cabeça, deve também cortar o cabelo. Se, porém, é vergonhoso para a mulher ter o cabelo cortado ou rapado, ela deve cobrir a cabeça. O homem não deve cobrir a cabeça, visto que ele é imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. Pois o homem não se originou da mulher, mas a mulher do homem. Além disso, o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Por essa razão e por causa dos anjos, a mulher deve ter sobre a cabeça um sinal de autoridade. No Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Pois assim como a mulher proveio do homem, também o homem nasce da mulher. Mas tudo provém de Deus. Julguem entre vocês mesmos. É apropriado a uma mulher orar a Deus com a cabeça descoberta? A própria natureza
das coisas, não lhes ensina que é uma desonra para o homem ter cabelo comprido e que o cabelo comprido é uma glória para a mulher? Pois o cabelo comprido foi-lhe dado como manto, mas se alguém quiser fazer polêmica a esse respeito, nós não temos esse costume, nem as igrejas de Deus. O que Paulo está dizendo nessa passagem, hein? Em primeiro lugar, e isso está bem claro, aquelas mulheres dentro da cultura em que estavam inseridas estavam erradas ao tirar a cobertura de suas cabeças durante a adoração pública por causa do que isto significava dentro da cultura de Corinto. Dentro da filosofia, tornei-me tudo para com todos e de fazer os ajustes para não perder a oportunidade de ser testemunha e ser ouvido quando apresentar Cristo, Paulo diz que a mulher descobrir a cabeça estava fora da linha. Aquelas mulheres não deveriam fazer isso. Ele estava dizendo que se elas iam tirar o véu, o que era um sinal de prostituição, deveriam cortar o cabelo, o que também era um sinal de prostituição. Se a mulher tivesse cabelo curto naquela cultura, seria uma vergonha. Então, ela deveria usar o véu por causa do testemunho. E aí Paulo disse algo surpreendente para um velho rabino judeu ou para um velho fariseu. Ele disse que, quando o homem ora ou profetiza, não deveria usar nada na cabeça. Devemos nos lembrar que uma das mais fortes tradições dentro do costume judaico é o uso do talit, ou seja, uma espécie de chale de oração. Eu acho, e Paulo ensina isso em 2 Coríntios, que o uso do chale de oração era um mal-entendido e uma aplicação errônea de alguns textos bíblicos relacionados a Moisés e aquele brilho que ele tinha por causa do tempo que passou com Deus no Monte Sinai. E então, quando a glória radiante começou a passar, a desaparecer, ele cobriu a cabeça com um véu, para que o povo não visse a glória esvanecendo, desaparecendo. Acredito que, na opinião de Paulo, houve um mal-entendido e uma aplicação errada da tradição judaica ao sugerir que, em memória de Moisés, os homens deveriam usar alguma coisa sobre a cabeça em momentos de adoração. Acho que em 2 Coríntios Paulo deixa claro que isso era uma interpretação errada da experiência de Moisés. Os homens não devem cobrir nada diante de Deus e devem estar transparentes diante dos homens. Paulo está dizendo que o relacionamento do marido e da mulher é muito semelhante ao relacionamento de Cristo e Deus. Se você fizer um estudo do relacionamento entre o Deus Filho e o Deus Pai, verá claramente que o Pai está acima do Filho. O Filho disse: não proponho agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. A preocupação número 1 de Jesus sempre foi o Pai e a glória do Pai. E assim nós também temos que ter uma preocupação constante em agradarmos a Jesus Cristo. Pense nisso, nós vamos continuar no próximo programa. Até lá, Deus lhe abençoe. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra.